Prepare-se para uma jornada sombria. Clique no botão de inscrição e faça parte dessa nova comunidade. Ao se inscrever, você desbloqueia relatos exclusivos. Olá, meu nome é Douglas. Em uma noite tranquila, eu estava voltando para casa depois de um longo e cansativo dia de trabalho. O céu estava nublado e uma brisa fria soprava pelas ruas desertas. Decidi cortar caminho por uma rua pouco iluminada, uma decisão que geralmente evitava devido à sua aparência sombria e desolada. Às vezes, é fácil ignorar esses sentimentos de inquietação, mas naquela noite, algo parecia me empurrar para seguir por ali, como se uma força invisível estivesse me guiando. Enquanto caminhava, a luz fraca dos postes de rua mal iluminava o caminho, e a escuridão parecia se fechar ao meu redor, criando uma atmosfera quase opressiva. O silêncio era interrompido apenas pelo som dos meus passos ecoando nas paredes dos prédios antigos. Foi então que algo estranho chamou minha atenção. No meio da calçada, havia um círculo desenhado no chão com uma substância escura, que parecia uma mistura de cera derretida e sangue seco. O círculo era grande, com símbolos estranhos e complexos ao redor, e no centro havia uma pequena vela acesa, sua chama tremulante lançando sombras inquietantes. Senti um calafrio, mas sem pensar muito, pisei sobre o círculo para desviar do caminho e continuei a andar apressado. Naquela hora, não dei muita importância ao que havia visto e prossegui para casa, aliviado por deixar aquele lugar inquietante para trás. No entanto, ao chegar em casa, comecei a sentir um desconforto crescente. À medida que a noite avançava, tentei dormir, mas algo estava claramente errado. Senti uma pressão estranha no peito, como se uma força invisível estivesse me esmagando. Um formigamento persistente se espalhava por minhas extremidades, tornando impossível encontrar uma posição confortável. A sensação de estar sendo observado era intensa e constante, como se alguém ou algo estivesse me vigiando no escuro. Nos dias seguintes, o desconforto evoluiu para uma verdadeira tortura. Comecei a ter pesadelos vívidos e perturbadores, onde figuras sombrias com olhos brilhantes apareciam e me observavam de lugares escuros. Em alguns sonhos, eu estava de volta naquela rua, pisando no círculo, cercado por uma escuridão impenetrável que parecia se mover e sussurrar palavras incompreensíveis. O terror dos sonhos era tão real que, ao acordar, eu sentia um pânico total que demorava para passar. No trabalho, a situação se agravou ainda mais. A sensação de presença constante ao meu redor era perturbadora. Às vezes, ouvia sussurros baixos e passos que vinham de trás de mim, mas quando me virava, não havia ninguém lá. Meu estado emocional começou a se deteriorar rapidamente. Eu estava irritado, cansado e aterrorizado, incapaz de me concentrar em minhas tarefas. A sensação de estar sempre sendo observado me consumia, tornando cada dia um desafio insuportável. Desesperado por respostas, decidi retornar ao local onde havia encontrado o círculo. A noite estava especialmente sombria, e a rua parecia ainda mais deserta e sinistra. Quando cheguei, a área onde o círculo estava havia sido apagada. A substância escura não estava mais lá, e a vela estava apagada, jogada ao lado do caminho. A sensação de pânico tomou conta de mim, e a impressão de que algo havia se ligado a mim naquela noite persistia. Ao voltar para casa, a sensação de desconforto não havia diminuído. A impressão de que algo estava esperando para me cobrar pelo erro cometido continuava a me assombrar. O medo e a sensação de ser vigiado se tornaram uma constante em minha vida. Cada vez que passo perto daquele local, sinto um frio na espinha e um medo paralisante, como se uma presença invisível estivesse sempre à espreita, pronta para me alcançar. Nunca consegui encontrar uma explicação para o que realmente aconteceu naquela esquina, mas a lembrança daquele círculo e o terror que seguiu continuam a me atormentar. A sensação de que algo maligno foi despertado por minha desatenção nunca desapareceu.
E o medo daquela noite continua a ser uma sombra constante em minha vida. Meu nome é Ana, e o que vou compartilhar aconteceu nas últimas semanas, algo que tem destruído meu sono e minha paz. É uma experiência que me fez temer às 3 horas da madrugada. Sempre fui uma pessoa noturna. Adorava a tranquilidade da madrugada para estudar e trabalhar. Uma noite, enquanto trabalhava em um projeto importante, percebi que já passava das 3 da manhã. Foi então que ouvi um ruído estranho vindo do corredor. Ignorei, pensando que era apenas a casa fazendo seus barulhos habituais. Mas pouco tempo depois ouvi novamente. Era um som de passos lentos e arrastados. Meu coração começou a bater mais rápido. Levantei-me devagar e caminhei até a porta do escritório. Abri a porta e, para minha surpresa, não havia ninguém no corredor. Apenas a escuridão. Fechei a porta e voltei ao trabalho, mas a sensação de estar sendo observada era intensa. Passei o resto da noite em claro, tentando ignorar o medo crescente. Na noite seguinte, estava novamente trabalhando até tarde quando ouvi os passos outra vez. Decidi investigar. Peguei meu celular para usar a lanterna e saí do escritório. Caminhei pelo corredor escuro, seguindo o som que parecia se mover para a sala de estar. Quando cheguei na sala, vi algo que me gelou até os ossos. No canto, perto da janela, havia uma figura sombria, alta e usando um chapéu de aba larga. A figura não se movia, apenas me observava. O medo me paralisou por um momento, mas então gritei e a figura desapareceu, como se nunca tivesse estado lá. Voltei correndo para o meu quarto e tranquei a porta, tentando convencer a mim mesma de que era apenas minha imaginação. Mas nos dias seguintes, as coisas ficaram piores. Toda noite, por volta das 3 da manhã, eu acordava com a sensação de estar sendo observada e via a figura de chapéu. Às vezes, ela estava no canto do quarto, outras vezes, perto da porta, mas sempre lá, me olhando. Uma noite, acordei com uma sensação sufocante. Não conseguia me mexer. Senti como se alguém estivesse sentado no meu peito. Olhei ao redor com dificuldade e vi a figura de chapéu ao lado da minha cama, observando-me. Não podia gritar, não podia me mover. O terror era absoluto. Depois do que pareceram horas, a pressão aliviou e a figura desapareceu. A partir dessa noite, comecei a notar arranhões pelo meu corpo, como se alguém ou algo tivesse me atacado enquanto eu dormia. Desesperada, decidi pesquisar sobre a casa. Descobri que, há muitos anos, um homem que sempre usava um chapéu de aba larga havia morado ali. Ele era conhecido por praticar rituais estranhos e desapareceu misteriosamente. Algumas pessoas diziam que ele havia feito um pacto sombrio e sua presença ainda assombrava a casa. Uma noite resolvi enfrentar meu medo e esperei acordada até as 3 da manhã. O silêncio era opressor e a tensão em meu corpo era quase insuportável. Quando o relógio marcou 3 horas, os passos começaram novamente, lentos e pesados. Senti um arrepio percorrer minha espinha. A porta do meu quarto começou a se abrir lentamente e lá estava ele, a figura de chapéu, parada no corredor, apenas me observando. A luz do corredor piscou e, por um momento, pude ver um rosto pálido e sem vida sob o chapéu. Ele sussurrou algo estranho, um som gélido que ecoou pelo quarto. Não aguentando mais, decidi me mudar. Pensei que em uma nova casa a presença não me seguiria, mas eu estava enganada. Mesmo em minha nova casa, às 3 da manhã, continuo acordando com a sensação de estar sendo observada. A figura de chapéu ainda aparece, sempre no canto do quarto, sempre me olhando. Os arranhões continuam a aparecer, e o medo é constante. Uma noite acordei e decidi gravar o que acontecia. Coloquei meu celular em um tripé e apontei para a cama. Às 3 da manhã, os passos começaram novamente. O frio no quarto era intenso, e senti a presença dele mais forte do que nunca. A figura surgiu no vídeo, uma sombra alta com o chapéu, de pé ao lado da cama. De repente, a figura virou-se para a câmera e a tela ficou preta. Quando revi a gravação, o celular não havia registrado nada. Viver com esse terror constante é insuportável. Não sei o que essa entidade quer, nem como me livrar dela.
Só sei que desde aquela noite minha vida virou um pesadelo interminável. E agora, todas as noites, eu temo a chegada das 3 da manhã, sabendo que ele estará lá, observando, esperando. E o pior de tudo é a sensação de que um dia ele fará mais do que apenas observar. Meu nome é Carlos e há algo que preciso compartilhar. Algo que tem consumido minha vida e minha sanidade. Tudo começou há alguns meses, e desde então tenho sido atormentado por uma força invisível e maligna. No início, eram apenas sussurros, vozes baixas e indistintas que eu ouvia à noite, quando tudo estava silencioso. Achei que fosse apenas minha imaginação, ou talvez o resultado de um dia estressante. Mas as vozes continuaram, e ficaram mais claras com o passar do tempo. Elas me diziam para fazer coisas ruins, coisas que iam contra tudo que eu acreditava. As vozes começaram a se intensificar, cada vez mais altas, mais insistentes. Acordava no meio da noite suando frio, com a sensação de que alguém estava ao meu lado, sussurrando no meu ouvido. Comecei a perder o sono, a viver em um estado constante de medo e paranoia. Fui a vários médicos, psiquiatras, psicólogos, especialistas em sono. Todos diziam a mesma coisa: eu estava sofrendo de algum tipo de transtorno psiquiátrico. Receitaram-me medicamentos, aconselharam-me a descansar, a evitar estresse. Mas nada parecia funcionar. As vozes não iam embora. Foi então que as coisas começaram a piorar. Uma noite acordei com uma dor intensa no braço. Acendi a luz e vi marcas vermelhas, como se alguém tivesse me apertado com força. No dia seguinte, novas marcas apareceram, desta vez no meu pescoço. Marcas de dedos que não podiam ser minhas. Eu estava ficando desesperado. As vozes continuavam, agora acompanhadas por essas marcas inexplicáveis. Manchas roxas de apertões apareciam do nada. Marcas de arranhões percorriam minhas costas e braços. Cada noite era uma batalha. Eu tentava me manter acordado, mas o cansaço sempre me vencia. Uma noite, decidi instalar câmeras no meu quarto. Precisava saber o que estava acontecendo enquanto eu dormia. Naquela noite, tomei meus remédios e deitei com o coração acelerado. Acordei às 3 da manhã com uma dor lancinante na perna. Acendi a luz e vi arranhões profundos. Fui direto para as gravações da câmera. O que vi me deixou aterrorizado. Enquanto eu dormia, meu corpo se movia de forma estranha. Primeiro, parecia que eu estava sendo puxado, meus membros se contorcendo em ângulos impossíveis. Em seguida, marcas vermelhas apareciam na minha pele, como se mãos invisíveis estivessem me segurando. O mais assustador era a sombra que pairava sobre mim, uma forma esquisita que parecia me observar, controlar meus movimentos. Mostrei as gravações aos médicos, mas eles não souberam explicar. Alguns sugeriram que eu estava causando as marcas inconscientemente, devido a algum tipo de distúrbio do sono. Mas eu sabia que havia algo mais. Algo que não podia ser explicado pela medicina. As vozes continuavam, agora mais insistentes, mais malignas. Elas me incitavam a fazer coisas horríveis, a machucar os outros e a mim mesmo. A cada noite, as marcas ficavam mais profundas, mais dolorosas. Eu não podia mais dormir, não podia mais viver em paz. Decidi que precisava de ajuda além da medicina. Falei com amigos, familiares, mas ninguém sabia o que fazer. Uma amiga, Mariana, sugeriu que eu procurasse um especialista em fenômenos paranormais. No início achei a ideia absurda, mas estava desesperado e disposto a tentar qualquer coisa. Mariana me apresentou a um investigador paranormal chamado Paulo. Ele era cético, mas após ver as gravações e ouvir minha história, concordou em ajudar. Paulo veio até minha casa com seus equipamentos e começou a investigar. Usou detectores de movimento, câmeras infravermelhas e até dispositivos de gravação de áudio para tentar captar as vozes. Na primeira noite da investigação, Paulo captou algo inquietante. Uma gravação de áudio revelou sussurros que não eram audíveis a ouvido nu. As palavras eram indistintas, mas carregavam um tom ameaçador. A câmera infravermelha capturou imagens de sombras se movendo pelo quarto.
sombras que não podiam ser explicadas pela luz ou pelo ambiente. Paulo sugeriu que eu me mudasse temporariamente para sua casa, para ver se a entidade me seguiria. Aceitei na esperança de que a distância pudesse aliviar os tormentos. Nas primeiras noites na casa de Paulo, tudo parecia calmo. As vozes haviam parado e as marcas não apareciam mais, mas a paz foi breve. Na quarta noite, acordei com uma sensação familiar de pavor. As vozes estavam de volta, agora mais altas e claras. "Você não pode fugir", elas diziam. Quando acendi a luz, vi que as marcas estavam de volta, mais intensas do que nunca. Paulo, ouvindo meu grito, correu até o quarto e viu as marcas aparecerem em tempo real, sem explicação. Percebendo que não havia como escapar, voltei para minha casa. As vozes continuavam e as marcas ficavam mais frequentes. Uma noite, enquanto olhava as gravações, percebi algo que nunca havia notado antes. Em todas as noites, exatamente às 3 da manhã, uma sombra passava pela janela do meu quarto. Sempre a mesma sombra, sempre no mesmo horário. Decidi investigar a história da casa. Descobri que, décadas atrás, um homem que morava ali foi acusado de praticar rituais sombrios. Ele desapareceu misteriosamente, e desde então, a casa tinha a reputação de ser assombrada. Os antigos moradores relataram atividades paranormais, mas ninguém tinha permanecido tempo suficiente para descobrir a verdade. Agora, todas as noites, temo pela minha vida. Sei que algo maligno está comigo, algo que não posso ver, mas que me controla e me machuca. Vivo em um pesadelo constante, esperando pelo dia em que as vozes finalmente me destruirão por completo. Cada noite, às 3 da manhã, a sombra reaparece e as marcas continuam a surgir. E o pior de tudo é a sensação de que, um dia, ele fará mais do que apenas observar. Se você gostou desses relatos assustadores e quer ouvir mais histórias como essa, não se esqueça de se inscrever no canal. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos que também gostam de um bom mistério. Obrigado por assistir e até a próxima.